A quarta-feira no Congresso promete ser muito movimentada. Isso porque foi instalada a CPI do crime organizado, que já começou com uma vitória para o governo. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi eleito o presidente da comissão. E a comissão já tem pedidos aprovados para ouvir ministros e governadores. Vamos relembrar aqui os titulares da CPI no telão. Vamos lá, chama para a gente. Isso aí, produção, vamos lá. Coloca para mim para eu poder relembrar aqui para quem está nos assistindo. Temos aqui os senadores titulares da CPI do crime organizado. Começamos com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Ângelo Coronel, do PSD de Dado da Bahia, Otto Alencar, do PSD da Bahia. Temos também Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, Márcio Bittar, do PL do Acre, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que é o relator dessa proposta, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando que é uma CPI que envolve apenas senadores, por isso não é uma CPMI, e por isso você viu apenas os nomes de senadores, não viu nomes de deputados. Tá aí, foram escolhidos ontem, houve uma grande mudança e uma reviravolta nos nomes que haviam sido escolhidos na semana anterior. O governo conseguiu emplacar o nome de Fabiano Contarato, apesar da oposição tentar colocar ali Hamilton Mourão à frente, o Flávio Bolsonaro à frente. Não conseguiram fazer o que eles fizeram ali na CPMI do INSS, que conseguiram em uma só noite tirar a presidência e a relatoria do governo da CPMI do INSS. Bom, a gente já tem Camila, produção. Vamos lá, vamos conversar com Camila Xavier, que está direto lá do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Camila, falando de CPI, agora quais os próximos passos e o que acontece agora em diante? Muito boa tarde, Neila. Pois é, agora a gente já tem mais ou menos um pouco de definição em relação aos próximos passos, isso porque ontem, na reunião, eles não só elegeram, os senadores não só elegeram presidente, vice-presidente e relator da comissão da CPI, mas também definiram um pouco desses próximos passos. Quem vão ser os convidados, as pessoas que vão comparecer lá na CPI para prestar esclarecimentos, para tratar sobre o assunto, além também de terem aprovado o plano de trabalho que define as linhas gerais de como vai ser essa investigação. E aí, falando sobre esses convidados, as pessoas que a gente deve ver nas próximas semanas lá na CPI, eles aprovaram tanto o convite de dois ministros, tanto o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e da Segurança Pública, quanto do ministro da Defesa, Múcio Monteiro. E também há o convite de 11 governadores. A gente tem, inclusive, uma arte, eu vou chamar a primeira delas, para a gente elencar quem serão esses governadores que devem aparecer aí na CPI para tratar sobre o assunto da segurança pública. Explicando que a lógica que eles utilizaram, os senadores utilizaram para convidar esses governadores foi de chamar alguns governadores dos estados mais inseguros do ponto de vista da segurança pública e também de estados mais seguros. Começando pelos mais inseguros, eles aprovaram o convite de Clécio Luiz, do Amapá, também de Jerônimo Rodrigues, da Bahia, de Raquel Lira, de Pernambuco, Eumano Freitas, do Ceará e Paulo Dantas, de Alagoas. Esses foram os estados que eles consideraram que eles escolheram para representar esses estados mais inseguros, e além dos governadores também vão os respectivos secretários de segurança pública de cada um desses estados. E aí, em relação aos estados mais seguros, nessa arte a gente ainda tem o Jorginho Melo, que é governador de Santa Catarina, que vem representando um desses estados mais seguros. Ratinho Júnior, no Paraná, também vem
representando esses estados, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Além desses governadores, Neila, a gente ainda consegue ver aí na segunda arte mais 2 governadores, que são tanto Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, quanto Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eles também foram convidados não porque os estados são os mais ou menos seguros, mas porque esses 2 estados são considerados o berço, digamos assim, das principais facções criminosas do país, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC em São Paulo e o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Então, esses são os governadores que a gente deve ver nas próximas semanas comparecendo, estando presentes na CPI, os seus respectivos secretários de Segurança Pública, e a previsão é de que as próximas reuniões sejam nos dias 18 e 19. Ainda não tem definição de qual será a pauta dessas reuniões, se algum desses governadores já deve ir nessas reuniões, se eles vão utilizar esse momento também para fazer votações. A gente tem agora a COP acontecendo, né? Isso vem paralisando um pouco dos trabalhos aqui no Congresso Nacional. E aí, assim que passado isso, já na última semana ali da COP, eles retomam esses trabalhos e dão continuidade, Neila. Exatamente, seria a minha próxima pergunta. A COP deve paralisar por um tempo o Congresso Nacional. Inclusive ontem, o presidente Lula acabou sancionando o projeto que prevê que Belém será a capital do país, a capital no quesito político do país, enquanto a COP estiver acontecendo dos dias 11 a 21 de novembro. Então, a capital do país é em Belém do Pará. Os despachos do Legislativo, do Executivo e do Judiciário vão estar assinados na capital paraense, claro, de quem estiver, da autoridade que estiver lá em Belém do Pará. Enquanto isso, os parlamentares, os ministros, as autoridades que estiverem lá acompanhando a COP30 não estarão aqui em Brasília. A gente já sabe como vai ser a partir da semana que vem, se vai ter um esvaziamento de fato do Congresso Nacional devido à COP30, Camila? Olha, Neila, esse esvaziamento já começou, isso porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já cancelou as comissões, né, que aconteceriam votações. A gente ontem, inclusive, estava falando da votação do PL antiterrorismo, como tem sido chamado, PL que iguala as facções criminosas a organizações terroristas, que seria votado lá na CCJ, mas por conta dessa suspensão das comissões, esse projeto e outros também que seriam votados não só na CCJ, mas em outras comissões, foram adiados. Então, por aqui, a gente já vê esse esvaziamento. No próprio Senado, onde acontece, a gente deve falar um pouco mais para frente, a votação do IR, a gente vê menos senadores também presentes. Aqui na própria Câmara, no plenário, vem acontecendo uma votação sobre uma questão ambiental bastante esvaziado. Então, na semana seguinte, principalmente, a gente deve ver menos movimento por aqui, menos atividades, e aí a gente vai ver a retomada dessas atividades só na semana seguinte, após o encerramento da COP, Neila.